Então, nós estamos na primeira epístola de Pedro, ao que tudo indica. Essa epístola, essa carta, foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? Existem algumas divergências aí sobre isso, mas acredita-se que realmente seja uma afirmação, uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. E o pano de fundo da situação dessa carta a desconfiança pública e o antagonismo em relação aos cristãos cresceram com o passar do tempo naquela época, né? Os cristãos, eles acreditavam no Messias, o Rei Jesus, que algum dia retornaria para estabelecer o seu reino na terra. E essa convicção, né, dos cristãos deixava os governantes muito nervosos. Então, o propósito dessa carta, em vista do início da perseguição sancionada pelo governo romano, da oposição do mundo pagão circuncivizinho e da hostilidade constante de vizinhos e familiares descrentes, Pedro escreveu com o propósito de ensinar os cristãos a viverem em tempos difíceis. Tem alguém aí em tempos difíceis? Tem alguém aí? Bruno, Thay, Débora, sejam bem-vindos. Então, o propósito, né, dessa carta de Pedro era realmente ensinar os cristãos a viverem em tempos difíceis, tá? Ele desejava que os crentes seguissem o exemplo de Cristo e que a vida de Cristo se tornasse evidente na reação cristã deles à oposição e à provação. Ele encorajou cristãos a se concentrarem na eternidade. Olha só. Então, nós vamos fazer essa leitura, né, dessa carta, concentrados nessa mensagem, né, que é o foco na eternidade. Então, o nosso foco aqui é na eternidade. Então, vamos avisar aí quem estiver acordado ainda para poder assistir a nossa live, né? Vamos participar aqui com a gente desse momento que é o que eu tenho falado, né? A nossa leitura direto da fonte, direto da mensagem aí que o Senhor nos deixou, né? Então, estou aqui mandando alguns aviãozinhos, se você puder também, vamos colocar para todo mundo aí a leitura da palavra, amém? Então, vamos lá, tá? Já enviei aqui alguns. Então, esse é o nosso contexto, né? E esse é o propósito aí de Paulo. Ok? Vamos fazer a nossa leitura então. Oremos, então vamos orar. Senhor, nós nos colocamos, Pai, neste momento, nesse dia, diante da Tua presença, diante da Tua vontade. Nós colocamos os nossos corações no centro da Tua vontade, Senhor. E nós pedimos, Pai, que neste momento nós estejamos com o nosso coração conectado ao Teu coração, Senhor. Faz de nós, Senhor, filhos, mulheres, homens, crianças, segundo o coração de Deus. Nós queremos ter o Seu coração, Senhor, e nós queremos ter a Tua revelação, da Tua palavra e da Tua verdade nesse momento, Pai. Nós queremos, Senhor, e essa leitura seja frutífera, que a gente leia da essência, que a gente leia dessa verdade e que essas palavras entrem nos nossos corações. É assim, com a revelação do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá, Lourenço. 1 Pedro, nós lemos pela Bíblia da Mulher, na Almeida. Interessante você acompanhar com a gente, né? Porta, sabia? A gente, você acompanha. Lamborghini. Você quer mostrar sua Lamborghini? Aqui. Lourenço ganhou a Lamborghini hoje. Então, vamos começar aqui na palavra, né? Nós estamos 1 Pedro, tá? 1 Pedro, prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Pedro, ele, né, se intitula apóstolo de Jesus Cristo. E ele direciona aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nossa, que saudação interessante, né? Vamos reler essa saudação? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele manda: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Então, ação de graças. Aí ele vem: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ação de graças, vamos voltar? No início que a gente começa a ler, eu pelo menos tenho essa tendência, né? Oi Tati, oi Ana, boa noite Luana, venham, sejam bem-vindas, né, para nossa leitura. Sabia que minha mãe tá com sono? Eu tô não. Então por que você fez assim? Não, cocei aqui. Tati, nós estamos seguindo a programação do 10 em 1, que ele colocou 1 Pedro, tá? Vamos começar capítulo 1. Nós estamos na ação de graças, né? 1 Pedro, tá? Então, Pedro vem: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor te regenerou, Judineide, Deus. Ele te regenerou para uma viva esperança. Isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Ele só te regenerou mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E Ele te regenerou para você ter uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Mediante o que, Lorenzo? A fé. A fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui é um tempo de provação, né? Que Pedro ele escreve sobre um tempo de provação. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Lorenzo, você não viu Cristo, mas você ama Ele, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam.
Às vezes é confuso, né, essa leitura, assim, porque realmente a gente faz uma leitura e tem uma pontuação que confunde um pouco, né? Então, por isso que é importante a gente, às vezes, voltar aqui. Então, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Nós estamos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Alessandra, você é santa. Nete, Flávia, você é santa. Jesus está te convidando, Vanessa, para ser santo com Ele, para seguir o caminho dele. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Uau! Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tenha temor durante o tempo da sua caminhada aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, que não se corrompe, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a santidade do amor, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que você seja obediente à verdade. Senhor, eu quero ser obediente à tua verdade, Pai. Tendo em vista o amor fraternal não fingindo, que eu não tenha amor fingido, Senhor, que eu não tenha amor fingido, que eu ame de coração, ardentemente, que você ame com o seu coração ardente ao próximo.
Capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, tira, Senhor, lava o nosso coração de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Despoja-vos da maldade, do dolo, da inveja, da hipocrisia. Se você tem clareza do seu propósito, você não tem inveja, você abençoa o próximo, você fala graças a Deus, você dá graças a Deus por tudo. Então, que você, despojando-se de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências, deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Senhor, coloca no meu coração, Senhor, que esteja ardendo, Pai, o meu coração pelo genuíno leite espiritual, como as crianças recém-nascidas. Senhor, coloca no coração de cada um aqui, Senhor, o desejo pela Tua palavra, Pai, o desejo pela leitura, pela busca da fonte, pelo leite espiritual, Senhor. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Profetizo na sua vida agora, que você tenha sua casa espiritual edificada, para você ser sacerdócio santo, que vai levar a palavra, que vai evangelizar, que vai levar o Senhor aos corações. E está na Escritura, disse Pedro, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Eu não serei envergonhada, Senhor, por ouvir, por meditar e por ler a Tua palavra, Pai. Disse Pedro, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Os que tropeçam na palavra são desobedientes. Senhor, eu não tenho desobediência. Vós, porém, sois raça eleita. Você que está aqui agora ouvindo, tenha clareza de que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te separou, o Senhor me separou das trevas, do poder das trevas, para o reino, para a luz do reino. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Entenda para o que você foi chamado, entenda qual é o teu propósito na palavra. Você é raça eleita, é sacerdócio real, você é nação santa, você foi separado pelo Senhor, e a palavra de Deus diz. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Vejamos o que diz a palavra. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Senhor, elimina, Pai, dos nossos corações a nossa guerra contra a alma, que a nossa paixão carnal luta tanto pela alma, Senhor, pela vontade da carne.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Uau, hein? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Pai, o Rei. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Uau! Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Que glória há suportar com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Você foi sarado pelas chagas de Cristo. Você foi curado pelas chagas de Cristo. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Lourenço, agora não, mas senão vai desconectar aqui, tá bom? Pode dormir. Tá, pode ir. Passou da hora, né? De menino dormir nas férias. Então você entendeu que você estava desgarrado como ovelha, mas agora você converteu ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, você tem noção dessa gratidão, Pai? Pai, que gratidão, Senhor. Porque eu era desgarrada, eu era uma ovelha desgarrada. E o Senhor me converteu a minha alma. Gente, eu vivi uma busca, eu vivi um vazio, uma falta de sentido, de quem eu sou, onde que eu tô, para onde que eu vou. E é o que a palavra de Deus diz, né? Então ele vos convertestes, ele converteu ao pastor e bispo da nossa alma. Minha alma buscava, né, essa verdade, essa clareza, que só na palavra a gente encontra essa certeza. Porque mesmo recebendo a revelação do Espírito Santo, eu ainda tinha dúvidas. E aí quando eu busquei a verdade na palavra, eu tive a clareza, eu tive a decisão também, né, de seguir e verdadeiramente crer com o coração no que diz as Escrituras.
Capítulo 3, 1 Pedro, a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Tem alguém casado aí? Tem algum casado aí? Vou falar com você, Vanessa, Paula, Guiar. Nós vamos ver o que é que Pedro orienta aos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pai, Pai, aqui vai uma discussão longa, né, sobre o que a palavra submissa diz, mas a gente não vai entrar em debate, mas só entender que, na verdade, o que ele quer seja ganho, sem palavra alguma, você ganhar o próximo, né? Sem palavra, mas apenas pelo seu procedimento, pelo seu comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui a gente pode dizer as mulheres aí meditar de dia e de noite nessa palavra, né? Às vezes a gente tão preocupado que roupa que eu vou, que adorno que eu vou colocar, que maquiagem, da minha preocupação com a minha maquiagem. Mas não é sobre isso, né? É sobre o nosso homem interior, é sobre o interior do nosso coração. Que estejamos unidos, né, ao espírito manso e tranquilo. Mulheres do lar aí, quem tem o espírito manso e tranquilo, que esse sim é de grande valor diante de Deus. Pois foi, Senhor, me dá, Senhor, esse espírito manso e tranquilo, eu acesso, Pai. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, tem algum marido aí? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Uau! A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Senhor, que eu não pague mal com mal e nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você foi chamado para isso, para receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Evite. Bárbara, Tati, evite. Márcia, que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor está com os ouvidos abertos para a sua súplica, para a súplica do seu justo. Você, ore, fale com o Senhor, tenha intimidade com Deus, porque Ele está te ouvindo, Ele está ouvindo as suas súplicas. Senhor, eu acesso, Pai, em 2023 incrível. Eu acesso, Senhor, todas as bênçãos e as maravilhas para esse ano, Pai. Eu acesso, Senhor, nesse tempo. Eu acesso, Pai, porque o Senhor está me ouvindo e a Tua palavra diz que o Senhor me ouve. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo.
Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, que se envergonhem todos que difamam o meu bom comprometimento, nosso bom procedimento em Cristo. A mamãe tá lendo agora, tá bom? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. A água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Uau, gente, a leitura direto da fonte, a leitura da palavra. Pai, traz a sua revelação, traz, Senhor, e coloca no nosso coração, Senhor, toda a tua vontade e a tua verdade. Capítulo 4, 1 Pedro. A morte para o pecado e a pureza de vida. Gente, a profundidade das Escrituras, Senhor. Senhor, traz a clareza, porque a profundidade das Escrituras, ela nos traz um conforto, uma saciedade, né? Então que a gente possa o tempo todo estar aqui orando em espírito, em espírito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Senhor, coloque em mim a sua vontade, Pai. Eu não quero mais ter paixões de homens, Senhor. Você tem feito jejum? Você tem feito jejum? Você tem matado a carne, né? Esse desejo toda hora, o jejum de 24 horas. Filha, mamãe tá lendo aqui. Desliga aí, por favor. Desliga, por favor. Se for ficar aqui é para escutar. Senão pode descer. Leis. Filha, já tá tarde. Desliga. Desliga o computador. Você quer que eu vou aí pegar? Então fecha. Leis, eu não vou falar de novo. Traz aqui pra mim. A mamãe tá lendo. Você tá ouvindo a mamãe lendo? Então você fica aqui ouvindo. Só você orar. Tá chato. Você tá muito infantil. Você não acha, não? Não. Você tá chato? Por que tá chato? Por que será que ler a palavra de Deus é chato? É chato ler a palavra de Deus? É chato?
É aqui que é a verdade. Você precisa abrir seu coração. Ou então você desce e vai dormir. Capítulo 4. A morte para o pecado e a pureza de vida. Olha a feiura que você está fazendo aqui. Tem um monte de gente vendo o que você está fazendo. 11 horas da noite. Eu sei que... agora é ao vivo. Podemos continuar? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência. Vamos voltar aqui o capítulo 4, que eu desconcentrei, né? Acontece isso aí em sua casa? A morte para o pecado e a pureza de vida. Capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, que eu viva segundo a vontade de Deus. Eu estava falando para vocês sobre o jejum. Eu tenho buscado fazer, eu não sei se é certo, a gente não tem muito essa regra, né? A Bíblia não fala qual é a regra, mas eu tenho sentido vontade, assim, de fazer uma vez por semana, 24 horas, sem comida, né? Então, isso edifica muito a nossa caminhada com Deus. Porque o que acontece? Aquela vontade, né? A vontade da carne, porque não é nem fome, não é nem assim, necessidade de sobrevivência, é a vontade da carne mesmo. Então isso mata, te traz uma saciedade, né, com Deus, assim. Você põe nele, na hora que você dá vontade de comer, você começa a orar, fala, Senhor, só o Senhor. Eu não preciso desse alimento físico aqui. Preciso do alimento no meu espírito. E isso é interessante. Então, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Uau! Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Uau! Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Gente, isso aqui é muito profundo, né? Só na revelação. Por isso, difamando-os, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Oi, Poliana Edson. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Lias tem amor intenso para com Lorenzo. Lorenzo tem amor intenso para com a Liz. Amém? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Senhor, eu quero servir, Senhor, conforme o dom que Tu me destes. Eu quero ser boa despenseira, Senhor, da Tua graça, Pai. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária... Gente, quando a palavra fala aqui para você seguir a vontade de Deus, para você matar a carne... Não, eu estou exatamente no momento lendo a palavra, meditando na palavra, e a vontade da carne tá aqui. Eu tô com vontade de bater em menino, tô com vontade de pegar a menina e colocar para dormir. Já era para ter dormido. E assim, a gente fica o tempo inteiro, né, nessa vontade. Menino, faz isso, menino, faz aquilo, faz do jeito que eu quero, faz a minha vontade. Então, assim, a gente tem que estar sempre, o tempo todo, meditando, para que o Senhor faz em mim a Tua vontade, Senhor, me faz amar mais, cada dia mais e mais e mais. É amor, Senhor, é tudo sobre amor. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como... Liz, por favor, minha filha, eu já te falei, guarda tudo. Guarda tudo, senão depois eu vou confundir. Desce, vocês dois. Leis. Guarda e desce, por favor. Você tá me desconcentrando aqui, ó. Eu não estou conseguindo fazer a leitura porque você tá me desconcentrando. Vocês estão fazendo barulho, tá fazendo bagunça. Eu falei que se for pra ficar aqui é pra ouvir. Guarda dentro da caixa e deixa aqui em cima. E pode descer os dois. Foi dormir a tarde inteira, né? Esses feriados irregula demais. Aqui em casa dorme 8 horas da noite. Aí agora é férias, aí vira aquela confusão. Guarda, por favor. Deixa lá em cima, senão depois confunde tudo. Põe lá em cima, por favor. Põe lá em cima. Tá, então põe lá, por favor. Eu estou guardando paciência, mulher. Paciência, tô. Anda. Tô gritando, tô. Vai. Você vai ficar ouvindo? Então fica em silêncio sem ficar mexendo pra lá e pra cá, que você tá me desconcentrando. Põe lá, por favor. Paciência, papai, paciência. Não, ó, chega. Ó a feiura que você tá fazendo aqui. Ao vivo ainda. Amém? Amém. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, se você for injuriado pelo nome de Cristo, bem-aventurado é você, porque sobre você repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por vós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O pecador. Uau! Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem, agora o capítulo 5 e a gente já encerra a primeira carta de Pedro. Os deveres do ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, não seja dominadora. Antes, tornando-vos modelos do rebanho, seja modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vários conselhos, votos, saudações finais e a bênção. Pedro disse: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. O Senhor concede a sua graça aos humildes. Amém, Poliana? Amém, Giovanete. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos agora, sob a poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo oportuno, vai te exaltar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus traz essa promessa. Lança sobre Ele, nesse momento, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Preocupação é pecado. É não confiar na providência de Deus, Liz. É não confiar na providência de Deus, minha filha. A palavra de Deus está escrita aqui, ó. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ellen. Ele tem cuidado de você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede o quê? Sóbrio e vigilante. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resiste firme na fé. Esse sofrimento igual ao seu está cumprindo dentre os irmãos que estão espalhados pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firme. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, com abraço forte e amoroso. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Você se acha em Cristo? Você se achou em Cristo?
Você se encontrou em Cristo. Aonde você está, quem você é, para onde você vai, você se achou em Cristo? Você verdadeiramente reconheceu quem você é em Cristo? Quem é Deus na sua vida? Você encontrou essa verdade, você encontrou essa certeza, você encontrou essa clareza. Você está certo do seu propósito, você está seguro da sua caminhada e do seu chamado. Como que está esse coração? Senhor, nós encerramos essa leitura, Pai. Nós agradecemos por esse tempo, por essa live, por esse instrumento, por esse celular, por essa internet, pela Bíblia, Pai. Nós te agradecemos por todos que estão aqui. Graças a Deus, Senhor, pela multidão que vai ler a Tua palavra, que vai saber e trazer o seu conhecimento, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por sermos usadas, por estarmos aqui, Senhor, como instrumento nesse tempo, para sermos um canal de bênção, um canal de... A Liz vai orar com vocês agora. Não vai. Vai orar. Então vamos orar, Senhor. Pode orar com as pessoas. Não vou. Vai não? Então vamos Tô com vergonha. Tá com vergonha? Senhor, nós encerramos este momento na paz do Senhor, que todos sintam-se abraçados, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos separado, Senhor, do poder das trevas, para o reino do Teu amado Filho, Senhor, para a luz do Teu amado Filho, Pai. Nós te gloriamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Amém. E nós queremos caminhar no Teu caminho, Pai. Nós queremos cada dia mais abrir o nosso coração para a Tua verdade, para a Tua palavra. Enche o nosso coração com a vontade de conhecer a Tua palavra, direto da Tua fonte, Senhor, direto da Bíblia, Pai. Que cada um de nós aqui tenhamos essa sede por conhecer da Tua palavra todos os dias, Senhor. E que estejamos conectados, Pai, com o Teu coração, alinhados ao Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre cada um de nós aqui a certeza desse ano de 2023, que será incrível. Ele já foi entregue um ano maravilhoso e nós acessamos. 2023 já foi dominado. Já foi dominado. Feliz 2024. Já fez, né? Já fez 2023. E que nenhum bloqueio, nenhuma trava, nenhuma amarra esteja nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, que nos impeça de acessar o melhor do Senhor para nós, Senhor. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso, e tenha uma noite incrível na presença do Senhor. Peraí, tem um recado. Então dá um recado, né, linda? Sabia que alguns pastores falam, não só pastores, pregadores, que eles falam que você tem que buscar só a presença e não a força. Mas Deus fala que a gente tem que buscar a força e a presença dele. Isso aí, o poder dele, né? Esteja sobre nós. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Agora eu vou entrar e ler um pouquinho de um outro livro, tá? Vou encerrar a live. Fica com Deus. Tchau, gente.